Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês uma resenha da trilogia As Peças Infernais da Cassandra Clare. Pra quem acompanha os vídeos de TBR, os vlogs, os vídeos de favoritos aqui do canal, sabe que durante o mês de abril e de maio eu finalizei As Peças Infernais da Cassandra Clare. Eu tinha lido o primeiro livro ano passado, em 2019, mais ou menos por esse período mesmo, em maio mais ou menos. E esse ano, finalmente, eu consegui finalizar essa trilogia lendo o segundo e o terceiro e último livro. E eu gostei tanto que eu quis vir gravar uma resenha aqui pra vocês. E não é segredo pra ninguém que eu gostei, caso vocês tenham, assistido os vídeos aqui do canal. Assim, como eu gostei tanto, eu quero muito que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa história. E quero também atrair outras pessoas para a leitura desses livros. Então, hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre eles para vocês. Mas, para quem ainda não leu o segundo e o terceiro livro, não se preocupem que esse vídeo aqui não vai ter spoiler deles. A sinopse que eu vou falar para vocês é basicamente do primeiro livro, e sobre o segundo e o terceiro livro eu vou falar apenas a minha opinião. Não vai ter nenhum spoiler nesse vídeo, então vocês podem assistir ele despreocupados. O primeiro livro das Peças Infernais, para quem não sabe, é Anjo Mecânico. O segundo livro é Príncipe Mecânico e o terceiro e último livro é Princesa Mecânica. As Peças Infernais é uma trilogia de livros de fantasia sobrenatural escrita pela Cassandra Clare, pseudônimo da autora iraniana Judith Hummel, e é publicada aqui no Brasil pela editora Galera Record. A história se passa no mesmo universo criado pela autora na primeira saga dela, Os Instrumentos Mortais, com elementos sobrenaturais e figuras míticas, como anjos, demônios, bruxas, feiticeiros, lobisomens, vampiros e fadas que compõem o mundo dos Caçadores de Sombras. Entretanto, apesar de esse livro aqui estar no mesmo universo, dos Caçadores de Sombras que a gente já conheceu através dos Instrumentos Mortais, essa história aqui tem um diferencial. Ela é ambientada em uma localização diferente e em um tempo diferente dos Instrumentos Mortais. Se eu não me engano, os Instrumentos Mortais se passam nos Estados Unidos, enquanto esse livro aqui vai ser ambientado na Inglaterra vitoriana, no final do século XIX, mais ou menos ali por 1878. Então essa trilogia se passa antes de Os Instrumentos Mortais. Aqui nessa história a gente vai acompanhar a Tessa Gray, que é a nossa protagonista, e ela deve ter uns 17 anos, eu acho, não lembro direito. E ela morava em Nova York com a tia dela, que se eu não me engano é chamada de Harriet, e depois que a tia dela acaba morrendo, ela fica sozinha, então ela vai e se muda pra Londres pra ir atrás do irmão dela, que se chama Nate. Só que depois que ela se muda pra Londres, ela acaba sendo capturada por duas mulheres que se intitulam Irmãs Sombrias. A Tessa fica como prisioneira delas durante 6 semanas e as duas irmãs obrigam ela a treinar uma habilidade que ela nem sabia que tinha, que é a habilidade de se transformar. Ou seja, se ela pega em um objeto de outra pessoa, seja uma pessoa viva ou morta, ela consegue se transformar nessa pessoa como se ela fosse uma espécie de metamorfa. Obviamente, com essa situação toda de estar presa ali, estar sendo obrigada a treinar um poder que ela nem sabia que ela tinha, a Tessa fica muito assustada e ela tenta fugir diversas vezes das irmãs, mas nunca dá certo. Até que um dia, o local onde ela tá é invadido por um grupo de caçadores de sombras que estavam seguindo uma pista de assassinato até o Clube Pandemônio, que é o nome do lugar onde ela tava, e eles acabam resgatando ela. Só que a Tessa desmaia e quando ela acorda, ela já tá no Instituto de Londres, já tá ali no meio dos caçadores de sombras sem entender nada do que tá acontecendo, do que ela é. E aí eles chamam um irmão do silêncio, pra examinar ela, pra tentar descobrir o que ela é, o que tava acontecendo, se as irmãs sombrias tinham feito algo com ela. E ele também não sabe o que ela é, então, ninguém sabe o que a Tessa é. Ela é alguma criatura do submundo, mas é uma criatura desconhecida que até hoje ninguém nunca tinha visto igual. Como a Tessa estava sozinha em Londres, ela não conseguiu encontrar o irmão dela antes de ser capturada pelas Irmãs Sombrias, ela decide ficar no instituto para procurar o irmão dela e conseguir achar ele. E também pro pessoal do instituto, que quer ficar com ela justamente para descobrir o que ela é e o que tá acontecendo ali no mundo dos Caçadores de Sombras, porque tem um mistério envolvendo tudo ali, tem uma trama muito maior acontecendo, e essa trama tá diretamente ligada com a Tessa. Esses livros aqui, com certeza, gente, tem o melhor triângulo amoroso que eu já vi na minha vida, e eu já vi muita gente falar isso, que é o melhor triângulo amoroso que eles já leram também. Nesse primeiro livro, que é o Anjo Mecânico, eu não senti tanto isso, sabe? Eu não consegui me interligar tanto com os personagens, não consegui shippar tanto a protagonista com as opções românticas dela, mas a partir do segundo livro fica uma
coisa assim, sabe? Eu não tenho nem palavras pra explicar pra vocês, porque é muito, muito incrível. Os dois caras combinam muito com ela, é uma coisa impressionante. Você quer que ela fique realmente com os dois, sabe? Você tá pouco se lixando pra ética, pra moral, pros bons modos. Obviamente você pode ter um preferido, mas eu acho bem difícil você não gostar de um dos dois, porque eles são incríveis. Eu também tenho o meu preferido e obviamente eu não vou dizer se ela ficou ou não com o meu preferido, porque isso seria spoiler. A gente vai ter os outros protagonistas dessa história também tendo grande participação nesses livros e eles também são incríveis, eles têm personalidades incríveis. Os personagens da Cassandra Clare é impressionante como ela cria personagens que você consegue se apegar muito. A narrativa desses livros é muito fluida, muito boa, muito envolvente. Quando você percebe, você já leu mais de 100 páginas. Os livros são um pouquinho grandes, tem mais de 400 páginas, se eu não me engano. Esse aqui tem quase 400, mas se eu não me engano, os outros dois têm mais de 400. E assim, apesar disso, o livro flui muito rápido. Se você pegar, sentar pra ler, num instante você termina. Foram tantas emoções quando eu li esses livros, principalmente a partir do segundo. Nesse daqui, eu não vou dizer que eu chorei nesse livro aqui, porque eu não chorei. Esse livro aqui, ele tá te introduzindo aos personagens, tá te apresentando eles, então você não se apega tanto. Mas a partir do segundo livro, eu comecei a me apegar muito aos personagens. No segundo livro, eu chorei muito. No terceiro livro, gente, eu me acabei. Eu não conseguia ler. Eu tava chorando tanto que minha vista tava embaçada, eu não conseguia continuar lendo. Esses dois livros aqui acabaram com a minha raça, literalmente. Eu fui destruída, principalmente no terceiro livro. O terceiro livro você não acredita que é um livro de fantasia. Pra mim parece mais um livro de drama, mas essa história, de modo geral, ela teve grandes emoções em todos os livros. Eu ri muito porque tem umas cenas muito engraçadas. Eu me diverti, eu fiquei tensa, eu fiquei nervosa, eu chorei muito, como eu já disse pra vocês. Eu fiquei muito triste, eu fiquei com raiva da Cassandra Clare. Eu cancelei a Cassandra Clare no meio da leitura do terceiro livro, depois eu descancelei ela. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a ordem de leitura dos livros, porque eu li na ordem errada. Eu li esses livros na ordem errada e não os 3 livros na ordem errada, não digo isso. Eu li eles errado em relação a outra série da autora. Porque a Cassandra Clare escreveu primeiro Os Instrumentos Mortais. Os Instrumentos Mortais, inicialmente, era pra ser uma trilogia, pra quem não sabe, era pra ter apenas 3 livros. A Cassandra Clare escreveu os 3 livros e depois ela decidiu que não tava legal, não tava suficiente. Vou pegar aqui e vou escrever mais 3 livros pra essa série. Só que quando ela começou a escrever, né, a continuação de Os Instrumentos Mortais, ela também já tava planejando escrever As Peças Infernais. E Os Instrumentos Mortais, como eu já disse pra vocês, eles se passam depois de As Peças Infernais, eles se passam no futuro, mais ou menos em 2008, se eu não me engano, que é a época em que o primeiro livro foi lançado, enquanto esses aqui se passam em 1878. Então são 130 anos de diferença. E obviamente, como a gente tem ali personagens que estão no mesmo mundo, que eles conhecem as histórias uns dos outros, se vocês lerem na ordem errada, vocês vão pegar spoiler. Então a melhor ordem de leitura para ler todo o universo das Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare, porque tem várias sagas nesse universo, não são só essas duas. Tem os Artifícios das Trevas, tem os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que eu acho que é das Maldições Ancestrais, que é uma nova série que ela tá lançando. Tem uma que vai ser lançada ainda esse ano pela Galera Record, e o nome da série, se eu não me engano, é As Últimas Horas. Então são várias sagas diferentes nesse mesmo universo. E se você não ler na ordem cronológica, você provavelmente vai pegar spoiler de tudo. Então é muito importante vocês fazerem isso, porque assim, se vocês lerem na ordem errada, principalmente na ordem errada que eu li, e foi ler primeiro todos os Instrumentos Mortais, vocês vão pegar spoiler de As Peças Infernais. Eu não recomendo vocês pegarem spoiler de As Peças Infernais, porque As Peças Infernais é uma obra-prima, e assim, vocês vão se arrepender muito se vocês lerem na ordem errada. Então, por favor, caso vocês forem ler Cassandra Clare, tá? Comecem por Os Instrumentos Mortais. Então vocês leem primeiro Cidade dos Ossos, depois vocês leem Cidades das Cinzas, depois Cidade de Vidro. Aí você pega o primeiro livro das Peças Infernais, que é Anjo Mecânico, pega o quarto livro de Os Instrumentos Mortais, que é Cidade dos Anjos Caídos, o segundo livro das Peças Infernais, que é Príncipe Mecânico, o quinto livro da série Os Instrumentos Mortais, que é Cidade das Almas Perdidas. Aí você lê Princesa Mecânica, terceiro e último livro da série As Peças Infernais. De forma alguma, vocês devem ler Cidade do Fogo Celestial antes de ler Princesa Mecânica, ok? Porque se vocês fizerem isso, vocês vão pegar muitos spoilers. A forma certa de ler essa segunda trilogia de Os Instrumentos Mortais é intercalando com As Peças Infernais. Só que também existe a opção de vocês lerem As Peças Infernais primeiro e ler Os Instrumentos Mortais depois. Porque como Os Instrumentos Mortais está no futuro, não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo da Ray, do De Livro em Livro, que é maravilhosa e perfeita, contando a ordem certa, contando curiosidades
curiosidades, contando um pouquinho mais sobre o universo das Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. É um vídeo assim super completo, ele é muito rápido, direto ao ponto e te explica tudo direitinho pra você fazer tudo certinho e não pegar spoiler. Porque quando eu fui ler, como eu já disse pra vocês, eu li na ordem errada. Eu li todos os Instrumentos Mortais primeiro e agora eu peguei as Peças Infernais pra ler também. A minha sorte foi o seguinte, eu li os Instrumentos Mortais de 2015 a 2016, se eu não me engano. Eu comprei a primeira trilogia, então eu fui lendo um livro seguido do outro e logo depois eu comprei os outros 3 livros porque eu tava totalmente viciada e não conseguia parar de ler. Então assim, nem me ocorreu pesquisar uma ordem certa, porque eu não imaginei que tivesse esse negócio de livro intercalado com outro. Eu só peguei e comprei os outros 3 e li também. E eu peguei um spoiler muito grande de As Peças Infernais, só que a minha sorte foi que eu não me atentei aos detalhes, sabe? E eu li esses livros em 2016, ou seja, 4 anos atrás. Eu não lembrava mais os spoilers quando eu comecei a ler As Peças Infernais. Eu lembrava de algumas coisas que eu tava imaginando que poderiam acontecer. Eu tava ali meio que na suspeita de uma coisa. Por sorte, a parte principal eu consegui esquecer, graças a Deus. Eu demorei tanto tempo pra ler As Peças Infernais que eu até esqueci. Mas foi uma sorte realmente, eu fico super grata por isso, porque no fim eu tive uma experiência completa de leitura com esses livros e eu fiquei surpresa, fiquei nervosa. E agora, pra encerrar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei de cada livro. Esse livro aqui, que é O Anjo Mecânico, ele é bem introdutório, mas ao mesmo tempo ele não é tão introdutório assim, porque quando você pega esse livro aqui, que ele foi lançado depois dos Instrumentos Mortais, supõe-se que você já teve contato com o mundo dos Caçadores de Sombras através dos Instrumentos Mortais. Então, ele não fica muito te apresentando termos e explicando o universo e tal. Não, ele vai direto ao ponto e pronto. Então, assim, talvez se você for ler As Peças Infernais antes de ler os Instrumentos Mortais, você fique um pouco perdido no início, mas insiste na leitura que uma hora você vai entender o que tá acontecendo. É um livro mais introdutório, porque apesar de não ficar apresentando muito o mundo, ele apresenta os personagens, apresenta ali o enredo, o que tá acontecendo. É o livro mais fraco da série, eu diria. Eu acho que eu dei umas 4 estrelas pra ele, mas apesar de ser fraco, ele não é ruim de forma alguma. Continua sendo maravilhoso, só que não chega aos pés dos outros 2. Esse segundo livro aqui, ele é meio que um estabilizador pra história. Então ele serve pra você se estabelecer ali e perceber o que tá acontecendo. Você entende melhor a trama da história, você se conecta melhor com os personagens, entende um pouco mais do passado deles e vê o relacionamento deles, né? Não só relacionamento amoroso, mas relacionamento de amizade, relacionamento ali, até mesmo família. Você vê tudo isso sendo estabelecido de uma forma melhor. Então esse livro aqui, ele é incrível, 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 incrível. Eu acho que quase que ele ficou empatado com a Princesa Mecânica, porque eu gostei muito dos dois, eu não vou mentir pra vocês. E por isso que logo depois que eu acabei ele, porque eu li esse livro no finalzinho de abril, o primeiro livro que eu peguei pra ler em maio foi Princesa Mecânica. E essa, gente, foi uma experiência, assim, que eu não tenho palavras pra descrever. Foi um livro incrível. No início eu tava achando, gente, não vai ser essas coisas que todo mundo fala, porque todo mundo fala muito bem, especialmente desse livro aqui da série. Todo mundo fala que ele é a obra-prima da Cassandra Clare. E na hora que eu tava começando, assim, a leitura, acho que eu tava com expectativas muito altas. Eu tava achando meio assim, não vai ser essas coisas, vai acabar recebendo nota mais baixa do que Príncipe Mecânico. Só que depois, assim, mais para metade do livro, começam a acontecer umas reviravoltas, começam a acontecer o negócio do drama, começa a acontecer muitas coisas. A história começa realmente a andar pro final, pra um fechamento, né? Então, começa a ficar tudo muito interessante. E esse livro aqui, gente, perfeito. Sério, gente, leiam As Peças Infernais. Leiam As Peças Infernais. É só isso que eu peço pra vocês. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham deixado, deem um like e se inscrevam aqui no canal. Caso vocês ainda não tenham lido As Peças Infernais da Cassandra Clare, comentem aqui embaixo se depois dessa resenha vocês ficaram interessados nessa leitura. Ou então, caso vocês já tenham lido, comentem aqui embaixo o que vocês acham da série. Obviamente sem dar spoiler, pra não atrapalhar a experiência de leitura de quem ainda não leu. Vão lá conferir o vídeo da Ray, que tá incrível. Como eu disse pra vocês, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Vão lá assistir porque está maravilhoso. E se inscrevam no canal dela também, porque ela é uma pessoa magnífica e os vídeos dela são maravilhosos. Caso vocês queiram comprar qualquer livro da Cassandra Clare que foi mencionado aqui nesse vídeo, ou qualquer outro livro que seja, comprem na Amazon com o meu link que fica aqui embaixo no box de descrição, que vocês me ajudam muito e ajudam o canal a crescer e melhorar em termos de qualidade também. Me sigam nas redes sociais, que por lá vocês ficam sabendo, antes de sair os vídeos de TBR ou de vlog aqui no canal, vocês já ficam sabendo por lá o que eu tô lendo. Então me sigam por lá, que eu também aviso sobre promoções de livros e etc. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo.